Irmãos e irmãs, celebramos no dia de hoje a solenidade da Ascensão de Jesus. A Ascensão de Jesus diz a cada um de nós que na eternidade a natureza humana está presente. Nós sabemos que Deus, que é o Criador de tudo, é um ser eterno. Espiritualmente Deus sempre existiu. Mas depois da ressurreição e principalmente depois da ascensão de Jesus, a natureza humana, o corpo humano também está na eternidade. Quando Jesus sobe aos céus na sua ascensão, para onde Jesus vai? Muitas pessoas tentam entender a ascensão como se fosse algo material, algo físico, algo espacial, e elas vão se decepcionar. A ascensão não significa que Jesus foi para um lugar distante da terra, para um lugar acima da terra. Não, Jesus entra em um estado, em uma vida diferente, uma vida eterna. E nesta vida eterna, a presença física da natureza humana também está lá. Mas muito mais do que a teologia da ascensão, o que chama-me a atenção no Evangelho de hoje é quando aparecem as últimas palavras de Jesus. E abrindo um parênteses, eu partilho com vocês, esta semana no jornal Clarim, tem uma reflexão de um padre comboniano, um padre italiano, padre Paulo ou Paolo. E o padre Paulo, ele partilha e rezando, lendo a reflexão dele também, fazendo as minhas orações. Jesus, antes de subir aos céus, as últimas palavras de Jesus são: por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Mas o que significa Jesus dizer para os apóstolos, depois da sua ascensão: permanecei na cidade, até vocês receberem o Espírito do alto? Jesus poderia ter dito aos apóstolos: ide, no Evangelho de São Mateus, por exemplo, é esta expressão: ide, pregai a boa nova, ide, batizai. No Evangelho de São Mateus, os evangelhos todos são verdadeiros, mas cada um reflete sobre um aspecto diferente da fé e todos devem ser considerados. Mateus envia. Nas palavras de São Mateus, Jesus envia: ide, pregai o Evangelho. Essas são as últimas palavras de Jesus. Mas as últimas palavras no Evangelho de Lucas, elas são diferentes. Permanecei na cidade. Jesus não envia os apóstolos. Jesus está dizendo a eles: antes de vocês receberem o Espírito Santo, vocês precisam parar. Vocês precisam ficar juntos. Vocês precisam criar raízes internas. O cristianismo, o catolicismo, não é a religião do fazer. Nós não somos medidos diante de Deus pelo tanto que nós fazemos, mas por quanto nós colocamos o nosso amor naquilo que nós realizamos. O que vai santificar uma pessoa não é fazer muito. O que vai santificar uma pessoa é amar muito. O que vai santificar uma pessoa não é o resultado das nossas ações. É como que nós colocamos o nosso coração e as verdadeiras intenções das nossas ações. Se dependessem do resultado, se dependesse da visibilidade das nossas ações, por exemplo, os monges seriam condenados. Os monges, e aqui as ordens monásticas mais exigentes, aqui em Macau nós temos a graça de termos as irmãs trapistas, na Penha. Os monges fazem um discernimento vocacional, escolhem um mosteiro, entram naquele mosteiro, e um dia, se vocês puderem, vocês podem pesquisar sobre as irmãs carmelitas, por exemplo. As irmãs carmelitas, elas fazem 1 ano de aspirantado, ficam 1 ano no convento, depois elas são mandadas para a casa dos pais, mais ou menos 1 mês, 2 meses. E aí no momento que elas vão voltar, a mestra, a superiora pergunta: você deseja voltar? Você quer mesmo voltar? Não, não quero. Então fica na sua casa, com a bênção de Deus, segue sua vida. Sim, eu quero. Naquele momento que elas voltam, a porta do convento se abre,
elas dão um forte abraço nos pais, a porta se fecha, os pais, muitas vezes em lágrima, saberão que nunca mais encontrarão a filha. Muitas vezes pode encontrar em algo chamado locutório. O locutório é uma grade, que como se fosse um confessionário, mas ali não se toca mais as pessoas. E aquelas irmãs vão viver para sempre na clausura, vão viver para sempre na vida de oração. Segundo a lógica humana, muitas pessoas iriam dizer: essas irmãs estão perdendo tempo, esses monges estão perdendo tempo, tanta gente para evangelizar no mundo, tanto trabalho para fazer, tantos presos para serem visitados, tantas pessoas que precisam ser alimentadas, e ficar em um convento rezando. A nossa salvação não está no quanto que nós fazemos, mas no como nós fazemos. O cristianismo, o catolicismo não é a religião da agitação, não é a religião da confusão, não é a religião da bagunça, não é a religião do ativismo. Veja que linda a história da salvação. Há pouco eu encontrava uma pessoa e ela dizia assim: padre, eu amo muito Jesus, padre, eu adoro Jesus, padre, Jesus é tudo na minha vida. Quanto mais eu medito sobre Jesus, mais eu sou apaixonada na sua história, na sua vida. E é isso. Veja, quando Nossa Senhora ficou sabendo que ela seria mãe do Salvador, o que aconteceu? Ela foi para a casa de Isabel e passou 3 meses com Isabel. Era o tempo de parar, acalmar. 3 meses sozinha, com a prima, tranquila. Depois que Jesus nasceu, devido às circunstâncias externas, foi para o Egito, terra estrangeira, nenhum conhecido, retiro, silêncio. Voltando para o Antigo Testamento, o povo estava escravo no Egito. Um dia, se alguém tiver a oportunidade, o padre tem vontade de fazer uma peregrinação dessa com vocês, de sairmos do Egito e irmos para Israel. Do Egito para Israel, de autocarro, de ônibus, é uma viagem que faz em 5 horas. Quanto tempo eles levaram? 40 anos. Por quê? Deus queria que eles parassem, acalmassem. Deus não sabe trabalhar no nosso coração no meio da agitação. Deus não sabe trabalhar no nosso coração no meio do barulho. Jesus, como começou a vida pública de Jesus? Ela começou depois de 30 anos em Nazaré com seus pais. O Adriano no seminário, eu com a minha experiência também de 11 anos de seminário. A igreja nos ensina que antes de nós sermos missionários, nós precisamos ser discípulos. Como religioso, padre de uma congregação, nós temos um ano no seminário chamado noviciado. Noviciado é um ano que se tranca as portas do convento ou do seminário e nós não temos contato com o mundo. Me lembro, meu noviciado foi no ano de 2005. Fui para uma cidade do Brasil, no interior de São Paulo, chamada Barretos. Padre, como que foi o seu noviciado? Meu noviciado era rezando, lendo e trabalhando, não sei se vocês percebem o termo que o padre vai usar, e trabalhando na roça, e trabalhando na agricultura. Padre, agora, padre foi agricultor, fui por um ano. Eu trabalhava, talvez vocês também não vão perceber, acho que muitos, quem conhece o português do Brasil vai perceber. Eu trabalhava com algo chamado mandioca. No Brasil a gente chama de mandioca ou de macaxeira. É algo que a gente arranca da terra. Um ano. Qual que era a minha vida? YouTube? Não. Missa em Sé? Não. Visitar os doentes? Não. Um ano arrancando mandioca. Tranquilo. Em silêncio. Calmo. Jesus, depois da sua ascensão, podia dizer aos apóstolos: vão, preguem, façam coisas, convertam as pessoas. Não, ele falou assim: fiquem onde vocês estão, até vocês receberem o Espírito Santo. Sabe por que Jesus, é a minha reflexão, por que Jesus queria que eles ficassem ali, que eles não fossem ainda em missão, que eles continuassem juntos?
Haviam problemas que precisavam ser resolvidos na comunidade. Imagina a situação do grupo dos apóstolos, e desculpa o termo psicológico que o padre vai usar, mas imagina o trauma que tinha causado na comunidade após a traição de Judas, por exemplo. Judas traiu. Judas não traiu só Jesus, Judas traiu o grupo. Imagina o ambiente complicado que era no grupo. Eles precisavam resolver coisas entre eles. Muitas vezes os casais precisam resolver coisas. Não vai resolver colocando debaixo da mesa, vai resolver falando. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente fala da maneira errada, e aí não resolve, complica as coisas. Eles precisavam parar. Eles precisavam se preparar para aquilo que seria a missão depois. Ficaram na cidade, rezando e se preparando. O começo do livro dos Atos dos Apóstolos diz que 9 dias antes dos apóstolos receberem o Espírito Santo com Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém, eles ficaram rezando. É a primeira novena bíblica. Queridos irmãos e irmãs, na humanidade nós nunca tivemos tanta praticidade e tanta conveniência. Pergunto para vocês aqui, não precisa levantar a mão. Que mulher aqui em Macau que ainda precisa continuar lavando as roupas da sua casa à mão? Quem aqui, para mandar uma notícia, uma informação para Portugal, precisa mandar uma carta? Nunca tivemos tanta praticidade e nunca vivemos em um tempo com tanta falta de tempo. Ocupado, não tenho tempo, não posso, não dá, estou cansado. Muitas vezes nós nos ocupamos com muitas coisas e não temos isso que Jesus diz aos apóstolos: permaneçam na cidade, ou seja, permaneçam em silêncio, permaneçam quietos, permaneçam contemplando, permaneçam criando raízes. Quando Jesus diz aos apóstolos, e hoje Ele diz a cada um de nós, que é para nós pararmos, que é para nós nos tranquilizarmos, Jesus está dizendo a cada um de nós que Ele quer curar a nossa alma, que Ele quer curar o nosso coração. A cura mais difícil de acontecer em uma pessoa não é tanto a cura do corpo. É claro que nós não queremos que ninguém tenha câncer. É claro que nós não queremos que ninguém tenha uma enfermidade física. Mas, querido irmão, querida irmã, presta atenção no que o padre vai dizer. Deus, Ele quer curar a nossa alma. Deus, Ele não criou ninguém para viver triste. Deus, Ele não criou ninguém para viver a vida como se fosse um fardo, como se fosse um peso. É Jesus ensinando a cada um de nós: a vida é bela, a vida é bonita, a vida deve ser degustada. Veja, um exemplo muito simples. Todos nós precisamos diariamente, óbvio, nos alimentar. Se nós formos ver de uma forma muito real, nós não comemos, nós engolimos a comida. Nós não temos prazer nem para nos alimentar. Por quê? Porque já está pensando no que vai fazer depois. É Jesus dizendo a cada um de nós, dizendo ao Padre: para, tranquiliza. E deixa eu dizer, principalmente aqueles que têm mais atividades, quer dar um grande presente a você, aprenda também a dizer não. É preciso aprender a dizer não. Ninguém aqui é máquina. O dia nosso continua e continuará tendo quantas horas por dia? 24. O nosso tempo é como se fosse uma sacola. Você vai colocando, a sacola tem o mesmo tamanho. Se continuar colocando, o que vai acontecer um dia? Arrebenta, estoura. É preciso dizer: desculpa, não consigo. Desculpa, não posso. Desculpa, agora eu preciso descansar.
Desculpa, agora eu preciso ficar em silêncio. Aprenda a conhecer os seus limites. Deixa o padre dizer um pouco mais. Aprenda a ser amigo de você mesmo. Aprenda, o padre vai usar uma redundância, não tem problema nenhum. Aprenda a gostar daquilo que é gostoso. Aprenda a gostar daquilo que é bom. Aqui a maioria das pessoas já tem uma certa idade. Uma pessoa, para envelhecer de uma forma saudável, ela precisa gostar de fazer algumas coisas. Quando nós formos ficando mais idosos, mais velhos, o que acontece? Os nossos filhos, os nossos netos, digo nosso de forma espiritual, os filhos e os netos, eles vão tendo cada vez mais atividades. Imagina um neto. O meu sobrinho, por exemplo, meu sobrinho está na universidade, está estudando, tem amigo, tem um tanto de coisa. Agora, o meu sobrinho, cada vez ele tem mais atividades. O meu pai e a minha mãe, cada vez eles têm menos. É isso que vai acontecendo na nossa vida. Então, cada um de nós precisamos criar hábitos saudáveis. O que você gosta de fazer? E os chineses têm algo muito admirável. Quantas vezes, voltando da Universidade de São José, na Ilha Verde, passando, ali tem um lago, ali como se fosse um lago mesmo, pessoas fazendo ginástica e o som ali do lado e uns meio kung fu assim. Eu falo, meu Deus, gosta de fazer alguma coisa, goste de fazer alguma coisa. Pode ser dominó, pode ser caminhada, pode ser exercício físico. No Brasil, minha mãe, por exemplo, ela está assistindo agora em casa e já vai um puxão de orelha para minha mãe. Mãe, volta a fazer crochê. Minha mãe fazia essas coisas assim. Volta a fazer crochê, volta a fazer tricô, volta a pintar, volta a desenhar, volta a fazer alguma coisa. Tenha hábitos saudáveis, porque vai chegar um momento da nossa vida que o nosso corpo não vai responder como ele responde hoje. E aí, se nós tivermos coisas que nós gostamos de fazer, a nossa vida continuará tendo sentido. Sabe quando uma pessoa começa a morrer? Não é quando o corpo começa a enfraquecer. Uma pessoa começa a morrer quando ela deixa de sonhar, quando ela deixa de ter objetivos, quando ela deixa de ver propósito na vida dela. E isso pode acontecer, e só pode acontecer quando você permitir. Ninguém de fora tem essa força e tem esse poder. Além disso tudo, o principal é amizade e intimidade com Deus. Que Deus nos ajude, através do Evangelho de hoje, a pararmos, a meditarmos, a criarmos raízes para dentro. O cristianismo não é a religião que prioriza o fazer, mas principalmente o ser.